Bom dia! Hoje é sexta-feira, 3 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Tragédia que atingiu os morros da região depois de temporal completa um mês. A voluntariedade, a doação da própria vida foi o ato extremo em prol daquilo que ele sempre acreditou. O desafio das autoridades para impedir novas ocupações irregulares. A gente acompanha as áreas que foram devastadas ou que a estrutura foi demolida para que não seja novamente invadida. E a iniciativa que tirou centenas de famílias de área de risco em Cubatão. Nesse matagal aí existia vários caminhos, vários becos, várias vielas, tinha bastante casa e minha casa era a última casa do morro, atrás da minha casa era matagal. Coronavírus. Governo do Estado anuncia a ampliação de microcrédito. O seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. E apesar de todos os apelos das autoridades sanitárias, muitos santistas ainda ignoram o isolamento social. Eu até fiquei surpresa e falei isso bastante pro meu pai, com o tanto de gente que tem andando aqui na orla. Acho que as autoridades precisam ter medidas coercitivas mais rigorosas para impedir essas aglomerações. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Super fácil, super prático. Você só precisa abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e você escolhe a que você prefere e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp 13982288219. E hoje, a tragédia provocada pelo temporal que atingiu a nossa região completa um mês. Guarujá, Santos e São Vicente foram as 3 cidades mais castigadas pelas fortes chuvas. Onde antes viviam pessoas, agora há restrição total de acesso. Em Santos, a Defesa Civil interditou moradias atingidas pela chuva. E que chuva! Em um único dia caiu mais água do que o previsto para o mês inteiro. Não parava. A sensação que dava a todo instante é que algo muito ruim ia acontecer. E aconteceu. Santos, São Vicente e Guarujá viveram um pesadelo. 45 pessoas morreram. Tá tudo acabado, todo mundo perdeu tudo, tá todo mundo sem teto, todo mundo desabrigado. Foi um desespero enorme, o morro desabou. Não tenho nem o que falar, era cada estrondo na madrugada e as pessoas correndo, descendo o morro. A terra que desceu veio lá de cima, lá do alto do morro, veio desbarrancando tudo e levando tudo pelo caminho. A gente vê aqui embaixo, olha só, tem até uma moita de bambu que estava lá em cima do morro e veio descendo. O que se viu daí em diante foi uma busca desenfreada por sobreviventes. Você fica desesperado para tentar ajudar de alguma maneira, pelo menos dessas famílias. A alegria e a fé de quem escapou. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, a árvore não dê fruto na vide, que os frutos da oliveira minta, todavia me alegrarei. E a tristeza de quem ficou para trás. Lado a lado, o caixão da mãe e do filho. Tatiana Lopes de Lima Gomes e Arthur Rafael de Lima foram vítimas do desabamento de terra no Morro do Macaco Molhado. Quem estava na linha de frente lutou, honrou a farda, perdeu a própria vida em nome do próximo. Antes de morrer, os cabos dos bombeiros Marcial Batalha e Rogério Moraes salvaram 40 pessoas até serem atingidos por um deslizamento. A voluntariedade, a doação da própria vida foi o ato extremo em prol daquilo que ele sempre acreditou. Nós perdemos hoje um grande bombeiro, pai de família, que deixa aí a esposa e a filha. Mas, assim, o nome dele vai estar eternizado na nossa história, na história de todo o povo aqui do Guarujá, demonstrando realmente que o ato de solidariedade, o ato de heroísmo, o ato de sacrifício da própria vida, o extremo do seu juramento, ele levou e ele não honrou simplesmente na hora de falar e levantar a mão, ele foi até o final com ele. Muita gente também foi exemplo. Igual diz os bombeiros, não viemos aqui para resgatar pessoas mortas, né? Viemos resgatar pessoas vivas. Enquanto eu não ver o corpo,
entendeu? Eu tenho esperança de encontrar os 5 vivos. Aqui no João da Guarda há várias casas que são pontos de apoio. Nós estamos em uma delas que, por exemplo, está guardando várias cestas básicas, roupas, doações que não param de chegar. A casa é da filha da dona Lúcia. Dona Lúcia, vem conversar com a gente aqui rapidinho. Sua filha está trabalhando, a senhora está preparando um cafezinho para o pessoal, né? O que para a senhora significa poder ajudar, já que tanta gente conhecida está sofrendo nessa tragédia? Então, a gente está ajudando da maneira que a gente pode, né? A gente cedeu a casa para o pessoal, os repórteres, né? E a alimentação chegando, as comidas, as marmitas para os bombeiros, né? Os militares e a população que ajudou muito, né? Aí a gente liberou a casa, o banheiro, entendeu? Para a população ali. É o que a gente pode fazer, né? No momento de muita tristeza, que tem muitas famílias soterradas ainda. A solidariedade foi uma característica marcante da tragédia. Nos abrigos improvisados, doações chegavam a todo instante. A gente tem que envaidecer o povo de Santos, porque não para de chegar doações aqui na quadra. Na dor da morte, a ironia do destino. Em São Vicente, o casal de idosos Jaime dos Santos e Ana Misfeld foi soterrado por um deslizamento no Parque Prainha. Dias antes, em uma conversa por WhatsApp, a aposentada dizia que queria deixar a cidade. Eu só estou esperando sair um documento aqui do meu esposo e vou me mandar para casa do interior. Simplista demais aceitar tudo isso como um destino já premeditado. O que aconteceu poderia sim ser evitado. Choveu muito, certo? Mas se o crescimento geográfico na Baixada Santista tivesse um pingo de ordenamento e o lixo fosse descartado de maneira correta, todas essas 45 vidas poderiam ter sido preservadas. E nesta tragédia, como vimos na reportagem especial, que fez um belo resumo do que foi aquela madrugada de 3 de março. Milhares de bombeiros trabalharam incansavelmente na busca por soterrados. Os heróis da vida real, que não precisam de superpoderes, honraram todos os dias o juramento que fazem quando se tornam bombeiros: defender a sociedade, mesmo sacrificando a própria vida, se preciso for. Ao vivo, está conosco o capitão do Corpo de Bombeiros, Wilson Vaccaro, que participou dos resgates. Bom dia, capitão. Eu especialmente agradeço a oportunidade de, além de te entrevistar, agradecer, através da sua presença, esses milhares de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente até que a última vítima fosse retirada dos escombros. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação tê-lo no nosso Bom Dia Cidades, um mês depois dessa tragédia que marcou a vida de quem foi impactado diretamente, mas eu acredito que marcou a vida de todas as pessoas que vivem na nossa região. E eu começo o nosso bate-papo perguntando exatamente isso para você, se você me permite chamá-lo de você. O que mais te marcou em toda essa tragédia? Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. Obrigado aí pelas palavras. Em nome do Corpo de Bombeiros e de todos os bombeiros que trabalharam, né, que atuam na região. O que mais marcou nos nossos dias de trabalho em toda a região foi essa união de todos, né? Então, o Corpo de Bombeiros trabalhou unido aí com a população, com a Defesa Civil, com os órgãos aí responsáveis. Então, essa união trouxe muita confiança para o serviço ali, na hora ali dos trabalhos. Ele trouxe muita confiança, porque a gente tinha um respaldo aí, a gente tinha um apoio aí de toda a população, né? Como a gente ouviu aí na reportagem, as pessoas se mobilizando e nos apoiando. Então isso foi primordial, isso marcou muito essa união de todos aí, em prol de tentar ajudar aquelas pessoas, né? Muitas foram salvas, né? Muitas estavam ali em busca do seu familiar, e todos se uniram ali, todas as regiões, todas as comunidades acabaram se unindo junto aí com o Corpo de Bombeiros, atuando lá na linha de frente, mais os demais órgãos, e aí esse daí fez uma grande diferença e marcou muito essa nossa ocorrência. Nós tivemos a participação de bombeiros que vieram de outras cidades fora da nossa região, né, capitão?
Sim, o Corpo de Bombeiros se mobilizou, né? E a gente chegou a atuar aí nos primeiros dias com quase 200 bombeiros na região toda, né? Em todas as frentes, São Vicente, Santos e Guarujá. Vieram bombeiros do interior, vieram bombeiros da Escola de Bombeiros, né? Vieram bombeiros da capital. Então, assim, a mobilização do Corpo de Bombeiros foi uma ocorrência do Corpo de Bombeiros do Estado, né? Ela passou da capacidade aí nossa da região. Então, por isso, o apoio aí do Corpo de Bombeiros do Estado todo para nos apoiar. Nessa tragédia toda, capitão, como a gente colocou na reportagem, 2 homens do Corpo de Bombeiros honraram o juramento máximo da farda e perderam a vida. Foram 2 cabos que a gente lamentou desde o primeiro momento, como lamentou a perda de todas as vidas, porque toda vida importa. Eram pessoas extremamente dedicadas à função de salvar vidas, né? Sim, Cabo Moraes, Cabo Batalha, com mais de 20 anos aí de profissão, né? Dedicados lá na cidade do Guarujá, excelentes profissionais, pais de família, se dedicaram aí ao extremo do nosso juramento, né? Estavam lá, chegaram a resgatar as pessoas, retornaram para o local e aí veio acontecer novamente outro incidente lá no Morro do Macaco Molhado, retirando a vida dos 2, né? Então, assim, foi uma tragédia muito grande por parte do Corpo de Bombeiros, principalmente para o 6º Grupamento, né, que atende aqui a nossa região, de Bertioga a Registro. Então, assim, eles faziam parte da nossa família, né, a família do 6º Grupamento e do Corpo de Bombeiros do Estado. Então, assim, a gente sente muita falta deles, sim. Você, capitão, participou dessas buscas nas 3 cidades, mais precisamente no Guarujá, porque foi realmente a cidade mais atingida por essa tragédia. Quais foram as principais dificuldades encontradas pelo Corpo de Bombeiros para conseguir resgatar sobreviventes e para conseguir encontrar os corpos? Então, como já foi até dito, né, na reportagem, choveu demais, né? Então, assim, a aglomeração de água foi muito grande naqueles dias anteriores, no próprio dia do acidente. Então, uma grande dificuldade que a gente tinha era o perigo, né? O perigo ainda estava imediato ali. Então, a gente colocar em risco ali a todos, né? Foi, assim, teve que ter muita cautela, teve que ter muita observação de como estava a situação, de não expor ninguém a mais riscos, né? E sempre acontecia algum incidente devido à grande quantidade de água e a possibilidade de ocorrer outros deslizamentos e também por causa algumas residências, algumas situações ficaram muito em risco, né? Então, assim, esse inicial da ocorrência foi muito preocupante para poder ali não trazer mais vítimas, né? Capitão, nós acompanhamos que, depois de um determinado momento, cães farejadores e máquinas retroescavadeiras passaram também a auxiliar nas buscas. Como que essa estratégia é definida para quem está em casa entender em que momento entram os cães e em que momento o Corpo de Bombeiros passa a poder contar com a ajuda de máquinas? Então, a gente tem um protocolo, né? Esse protocolo é seguido, então tem a questão dos dias até a possibilidade de a gente encontrar vidas, né? Então, até seguindo esse protocolo, a gente não entra com as máquinas, a gente usou muito da população, indicando aí os locais onde haviam as residências, né? E na sequência o cão, né? O cão ele trabalha excepcionalmente, várias vítimas aí foram achadas em decorrência do cão aí posicionando o local. E ele precisa trabalhar de uma forma silenciosa, né, para que ele não possa ter interferência. Então eram os momentos aí que a gente pedia para a população se afastar do local e nos ajudar. Aí o cão ele posicionava, a gente tentava aí, inicialmente aí com os meios humanos e na sequência a gente usava o apoio de máquinas, porque como a gente já comentou, o desastre foi muito grande aí, né? O deslocamento de terra muito grande, veio muitas pedras pesadas que não tinham condições aí de ser retiradas pelos homens e aí a gente usa o apoio das máquinas. Capitão, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, para você, qual é a principal lição que essa tragédia deixou? A lição, novamente, é a união, né? A união das pessoas, ela faz a diferença em qualquer ocorrência ou
até mesmo no dia a dia nosso, essa união, a cooperação, entender o trabalho de cada um, né? Entender o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, entender as pessoas que estavam ali procurando seus parentes, né? Essa união, o entendimento entre todos é uma grande diferença, né? Para a gente ser uma população mais unida e que consiga atender a todos naquele momento tão ruim aí, que esse momento foi um momento ruim para todos, né? Tanto quem estava atendendo a ocorrência, tentando o mais rápido possível buscar as pessoas ali, e para as pessoas que perderam seus familiares. Capitão, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco nesta manhã em que a tragédia completa um mês. A gente não pode esquecer, essa tragédia não pode cair no esquecimento. Enquanto veículo de comunicação, nós temos a obrigação de continuar alertando as autoridades para que no próximo verão a gente não tenha a possibilidade de novos deslizamentos, porque as pessoas precisam ter condições dignas de vida para que a gente não repita as cenas que nós vivemos e o saldo tão trágico de uma tragédia como essa. Muito obrigada e mais uma vez em nome de todos os nossos profissionais aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, repasse aos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros que trabalharam de uma maneira brilhante nessa ocorrência. Assim como ontem nós falamos dos 5 anos do incêndio da Ultracargo, o Corpo de Bombeiros também deu uma lição de resiliência naquela ocasião. Dê os nossos agradecimentos e a gente parabeniza, né, essa família, porque de fato vocês são uma família e isso fica muito claro no trabalho de vocês, por todo o empenho que certamente permitiu que a tragédia fosse menos, eu acho que não dá para dizer menos ruim, mas que menos pessoas fossem vítimas dessa tragédia. Muito obrigada. Eu que agradeço as palavras. O Corpo de Bombeiros está nesse dia a dia da população para servir e nós agradecemos muito as palavras aí. Conte com o Corpo de Bombeiros. Obrigada, bom dia. E impedir novas ocupações irregulares é o desafio das autoridades da região. O trabalho é feito por forças-tarefas em áreas de risco. Nas 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, 64 mil pessoas moram em áreas de risco. A maior parte dessas moradias está em Santos. São cerca de 11 mil. O município criou uma força-tarefa para impedir novas invasões nas encostas. As ações mobilizam vários setores. Reúne a Regional dos Morros, que é a subprefeitura, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O monitoramento de áreas de risco, como o Morro São Bento, conta com o apoio de imagens de satélite e de drones. Denúncias pelo telefone 153 da Guarda Municipal são fundamentais para evitar novas invasões. Através dela que nós conseguimos estar mapeando todos os locais de risco onde estão ocorrendo as invasões nos morros. São Vicente e Praia Grande também criaram uma força-tarefa para impedir ocupações em áreas de risco. No Guarujá, onde há mais de 4.600 moradias nessa situação, a força-tarefa atua desde 2010. Nós trabalhamos diuturnamente atendendo desde invasão de área pública e a eventos irregulares e som abusivo. Segundo Valéria, 105 moradias que apresentam algum risco já foram demolidas na cidade. Complementando a nossa ação, a gente acompanha as áreas que foram devastadas ou que a estrutura foi demolida para que não seja novamente invadida. E para dar mais detalhes sobre o número de moradias interditadas e o trabalho que segue sendo feito com os moradores dos morros do Guarujá, que foram os mais afetados pelo temporal, vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está com 2 secretários municipais. Fabiano, bom dia. Como está a questão do auxílio aluguel? Quantas famílias ainda estão na fila de espera e o que essas famílias precisam fazer para receber o benefício? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Olha, são 314 famílias que já estão recebendo o auxílio aluguel. O cadastro continua aberto, esse é um processo em andamento, mas quem vai explicar isso melhor para a gente é o secretário Marcelo Mariano, que é o secretário de Habitação aqui do Guarujá. Você disse também que a gente está com 2 secretários, é verdade, está ali o Juliano Vidotto, secretário de Assistência Social, já ele entra aqui ao vivo para conversar com a gente. Vou começar perguntando ao secretário para o senhor, bom dia primeiro. O cadastro está aberto, quantas famílias já têm cadastradas, como é que funciona esse processo para receber o auxílio aluguel?
Bom dia a todos. Nós já temos 314 famílias que foram atendidas, foram 6 decretos municipais que já foram feitos aqui, já dando atendimento a curto prazo dessas famílias. Nós continuamos atendendo a todas as famílias da cidade, porém nós temos uma legislação que especifica a documentação necessária para que essas famílias possam ser inseridas no programa. Elas precisam passar pela assistência social, onde é feita uma triagem, o levantamento do histórico e da composição familiar dessa família, através do CAD único, através do NIS, e nós precisamos de um laudo da Defesa Civil atestando que aquela unidade habitacional foi efetivamente atingida pelos deslizamentos na nossa cidade. Com esses 2 documentos, nós inserimos de imediato as pessoas no programa de locação social. A Defesa Civil tem feito demolições semanalmente, obviamente por questões do coronavírus houve uma diminuição até pela quantidade de horas que estão trabalhando por dia, e essas unidades habitacionais que estão sendo demolidas semanalmente têm imediatamente também sendo inseridas no programa. Secretário, pelo que o senhor falou, nem todo mundo que se cadastra vai entrar, então, no benefício, vai conseguir o benefício, porque pode ser que a pessoa que se cadastrou, a Defesa Civil não vai demolir a casa dela, pode ser que ela possa voltar para a casa dela, é isso? Sim, positivo, e também pela questão do parecer da Secretaria Municipal de Assistência Social. Às vezes a pessoa tem uma composição familiar, 2 ou 3 pessoas da mesma família estão solicitando o programa de locação social. E ao fazer o cruzamento com as informações do CAD único ou do NIS daquela família, é verificado que ela faz parte de uma única composição familiar. Então, um elemento daquela família receberá a locação social. Da mesma forma com a Defesa Civil. Naquele momento, onde nos dias seguintes à catástrofe, a Defesa Civil, por questões de segurança, saiu interditando uma série de imóveis, até porque não tinha conhecimento qual foi a alteração geológica do nosso município. Agora está sendo feito um trabalho junto com os geólogos da Defesa Civil, junto com engenheiros, para ver as características daquele imóvel, quais deles efetivamente podem ser reabitados e quais deles têm que ser demolidos. É esse trabalho que tem sendo feito. O que está sendo demolido, imediatamente a pessoa tem direito ao programa de locação social. É bom a gente deixar claro bem isso, né, secretário? Não é porque cadastrou que já começa a receber. Tem um processo que deve ser seguido. Secretário, quanto é esse benefício? R$ 1.500 começa, não é isso? É bom deixar também claro que essa lei de locação social já existia no município de Guarujá. Porém, diante da calamidade que aconteceu no nosso município, da tragédia, o prefeito soltou um decreto alterando o programa de locação social, especificamente para essas pessoas que foram atingidas, ampliando os valores. Então, hoje, o valor do município ele é de R$ 1.500, mais 11 parcelas de R$ 200, somados com mais 2 benefícios. Um benefício do governo do estado que chama Programa Novo Começo, que dá uma parcela única de R$ 1.000, totalizando R$ 2.500 junto ao do município de uma parcela única, mais o programa do estado através do CDHU que chama AME, Auxílio Moradia Emergencial. Esse é um programa de R$ 300 por mês. Então as famílias irão receber, somando os 2 entes, você vai ter um valor total de R$ 2.500 numa parcela única, mais 11 parcelas de R$ 500. Muito, secretário, eu queria te perguntar, antes de a gente fazer a troca aqui de secretário, sobre a ajuda do governo do estado e também do governo federal. Do estado são 25 milhões que devem chegar e do governo federal 90 milhões. Em que pé que está isso, quando essas verbas devem chegar? Com o governo do estado nós estamos mais adiantados. Nós, inclusive, esse último final de semana, o prefeito já soltou um decreto declarando a área do morro, que é o Morro do Macaco, que será atendido pelo programa do governo do estado, declarando de utilidade pública, e nós estamos com a expectativa de o mais breve possível de já fazer a assinatura desse convênio para que se inicie os repasses desse recurso junto ao governo do estado. Junto ao governo federal, ele vai através do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, e tem um sistema próprio, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Nós já estamos com todos os planos de trabalho em análise junto ao Ministério, aguardando a aprovação para que a gente possa receber os recursos e fazer os investimentos de reestruturação, de limpeza, e uma série de trabalhos que fazem parte do plano de trabalho enviado ao governo federal. Tá ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu esclarecimento. Vou pedir para a gente fazer a troca. Agora vou conversar com o secretário Giuliano Vidotto, que
que é o secretário de Assistência Social. Ele já está passando ali o álcool gel na mão para a gente fazer a troca do microfone. Muito obrigado, secretário Marcelo Mariano. Vou conversar agora com o Juliano Vidotto. Secretário, bom dia para o senhor. Como é que está funcionando aquele abrigo que recebeu as famílias de imediato? Ainda tem gente lá ou não? Bom dia a todos que nos estão prestigiando. Então, o abrigo que nós fizemos no Dirce Valério já se encerrou em 18 dias que lá ficamos. Nós colocamos lá 148 famílias, num total de 408 pessoas que ficaram junto conosco durante 18 dias, onde lá nós tivemos o atendimento do cadastro social, juntamente com a habitação e as demais secretarias que trabalharam junto conosco, a educação, o esporte, a saúde, fizeram um trabalho, uma ação integrada para que possamos ser também hoje considerado um abrigo modelo no estado de São Paulo. Secretário, essas famílias foram para onde? Foram para casas de parentes? Para onde que foi o destino delas? A cada passo que nós íamos fazendo o nosso cadastro social, que foi feito não só dentro do Dirce Valério, mas também uma equipe volante nossa em determinados pontos do escorregamento dos morros, principalmente no Morro do Macaco e também na Barreira, nós fizemos mais 3 pontos, porque nós não tivemos só os escorregamentos dos morros, e sim, houve, como diz o prefeito, né, vieram um meteoro de água na nossa cidade, então várias casas ficaram submersas, então as enchentes também atrapalharam. É bom lembrar bem disso, né? Não foi Por só isso, justamente, por isso que nós cadastramos, dentro do nosso cadastro social, assim como disse o secretário Marcelo, 780 pessoas, famílias, que dá um número de 2.255 pessoas nós atingimos, dentre os quais até hoje nós estamos fazendo esse trabalho, tá bom? Entregando cesta básica através pelo telefone, no qual nós estamos entrando em contato com cada família, evitando assim a aglomeração e marcando pontos específicos para estar entregando as cestas que foram nos doadas durante esse período. Então, quer dizer, o atendimento continua às famílias vítimas da tragédia, O né? atendimento continua, nós estamos assistindo essas famílias, nós estamos ligando para todas essas famílias, tá? Aquelas famílias que nós não estamos conseguindo entrar em contato é porque o número do telefone, infelizmente, não está batendo com o cadastro, por isso eu peço hoje a todos que estão nos assistindo, nós temos hoje um call center montado especialmente para isso, tá? No 33, por favor, gravem esse número, 33444700. É o call center hoje dos 4 CRAS da nossa cidade. É muito importante ressaltar, secretário, que quem se cadastra, né, tem que fazer o cadastro certinho, né? Exatamente. É por família, não é por pessoa, né, para receber o benefício. Exatamente. Conforme disse, né, o secretário Marcelo, novamente, ele foi muito feliz na colocação dele. Existe o CAD único, nós já temos a composição familiar de cada um. Então, por favor, nos ajudem a ajudá-los, né? Isso que eu peço sempre, quando até as nossas assistentes sociais estão tendo essa própria dificuldade. Nós conversamos entre secretarias o tempo inteiro, assim como o laudo também da vistoria, né, da Defesa Civil. Agora houve essa alteração, assim, a gente está esperando o laudo chegar para a gente poder fazer o cadastro, comparar com a composição familiar, para assim estar encaminhando para a Secretaria de Habitação, que também está trabalhando o tempo integral. Legal, secretário, vou pedir para o senhor repetir aí o número, então, para as pessoas ligarem, por favor. O nosso call center é o 33444700. Os 4 CRAS estão atendendo das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, às 16 horas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá bom? Tá ótimo, secretário. Obrigado pela sua participação. Vou devolver para a Nathalie. Nathalie, alguma coisa a acrescentar aqui? Quer aproveitar a presença dos secretários ou a gente encerra por aqui? Encerramos por aqui, Fabiana. Apenas agradeço aos secretários mais uma vez por essas informações, esses esclarecimentos importantes. Um mês depois da terceira maior tragédia, é extremamente importante a gente não esquecer esse marco, da terceira maior tragédia que assolou aqui a nossa região, mostrar o trabalho que está sendo feito no Guarujá, que foi a cidade mais atingida. Muito obrigada, bom trabalho, bom dia. E com mais de 70 anos de história, o Cota 200 abriga moradores do projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Uma iniciativa que deu muito certo. A vista daqui de cima é um privilégio. A Serra do Mar, as cidades, realmente não é de qualquer lugar que se pode ter essa paisagem. Estamos na Cota 200, em Cubatão. Ruas estreitas, gente que fica vendo o tempo passar na porta de casa. Até parece uma cidadezinha do interior. O bairro fica na serra. A ocupação começou em 1947 com a construção da rodovia Anchieta. Ao longo do tempo, áreas de mata foram sendo ocupadas. O William tem 25 anos de idade. A vida inteira morou na Cota.
Nessa área, onde tem muito verde, ficava a casa dele. Nesse matagal aí existia vários caminhos, vários becos, várias vielas, tinha bastante casa e minha casa era a última casa do morro, atrás da minha casa era matagal. O rapaz lembra que já passou sustos por causa de desabamentos. Tinha uma árvore muito grande atrás da minha casa e quando batia vento, ventava, essa árvore aí ameaçava cair, entendeu? E a gente não conseguia dormir em casa, a gente saía de casa na madrugada por conta do vento, da tempestade, porque caía galho no telhado. E era muito perigoso. O Vinícius, ou Vini como é conhecido, também mora na cota desde pequenininho. Ele é outro que lembra de momentos ruins na infância, em que teve que enfrentar os desabamentos. A minha mãe me acordou, né? Falando que a casa da amiga dela da rua de baixo estava deslizando, né? E os filhos dela saíram correndo, aí ficou tudo para dentro de casa. E a gente teve que sair correndo para ajudá-la, né? Até mesmo tirar seus pertences de dentro de casa. E ela ficou até abrigada na minha casa durante um tempinho ainda. Vini conta que hoje, depois que o governo fez intervenções, a situação mudou. Eles fizeram concretos nas paredes, onde tinha deslizamento, onde tinha casa com risco de queda, tiraram. Então a gente hoje é mais seguro aqui no morro. Além da Cota 200, existiam mais 2 bairros Cota em Cubatão. Em mais de 40 anos de ocupação, houve muitos impactos ambientais e sociais. Em 2007, teve início o programa Serra do Mar, uma parceria entre o governo do estado, a CDHU e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que buscaram recuperação ambiental e a melhoria das condições de vida dos moradores. Mais de 7.000 famílias já foram atendidas. Cerca de 5.000 foram para novas casas. 2.000 permanecem no bairro, em áreas seguras. Mas o programa vai além da questão das moradias. Além do atendimento habitacional, uma ação social também fundamental na recuperação dessas famílias, numa ação pós-ocupação, com programas de geração de renda, de incentivo ao empreendedorismo e também da importância da preservação ambiental. Depois de todo esse trabalho do programa Serra do Mar, Vini nos conta que hoje em dia é feliz e se sente seguro morando na Cota 200. Muitas casas saíram. Hoje a população da cota diminuiu muito porque o bolsão e o casqueiro aumentaram, né? Aumentaram o casqueiro, aumentou o bolsão e a cota diminuiu, né? Ficou mais enxuta, mas ficou muito melhor assim. Mas ele lembra que mesmo assim o bairro precisa de cuidados. Falta um pouco mais de luz pra gente aqui, onde tem ruas que também não tem tanta iluminação. E algumas quadras que não tem luz, campo mesmo de futebol não tem luz, praça para brincar, brinquedos assim não tem tanto. Ônibus é o que mais precisa, né, pra gente. Às vezes tem um ônibus rodando na linha, 2 ônibus rodando. Para um bairro grande que nem o nosso, é muito pouco. Tudo isso que o Vini falou é importante que seja providenciado pelas autoridades. Mas esse projeto é o exemplo, um dos exemplos no país e especificamente aqui na nossa região, de que é possível sim combater as ocupações irregulares e garantir a famílias de mais baixa renda moradias dignas. É isso que a nossa reportagem tentou mostrar. Quando há planejamento, quando há vontade política, quem precisa é bem atendido. E agora vamos às informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos. A capacidade está em 532 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela temos 2 embarcações, 30 minutos. Bertioga, Guarujá, Iguape e Jureia, 1 embarcação de cada lado. Nessas regiões, 30 minutos também de espera. Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, diferente aí das pelo menos 2 últimas semanas, segue com 1 embarcação, mas o tempo de espera reduziu bastante, 30 minutos de cada lado. Santos e Vicente de Carvalho é que a situação não está boa. 1 embarcação apenas operando, 40 minutos de espera de cada lado. Vou pedir para a nossa produção entrar em contato com a Dessa para saber o que está acontecendo na travessia entre Santos e Vicente de Carvalho para estar apenas com 1 embarcação. Sabemos que a companhia está com o número de embarcações reduzido, mas não passou, pelo menos durante todos esses dias, de 2 embarcações. A gente está apenas com 1. Se a Dessa nos responder até o finalzinho dessa edição, a gente atualiza aí a situação
para o nosso telespectador. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra o tráfego fluindo normalmente em todas as rodovias. O tempo é bom e a visibilidade também é boa. A operação neste momento é de 5x5. Confira como fica o tempo ao longo de toda essa sexta-feira. Em Santos, o dia será parcialmente nublado e com chuvas isoladas em todos os períodos. As temperaturas giram entre 24 e 33 graus. Em Guarujá, acontece o mesmo cenário: chuva ao longo do dia, máxima de 33 graus e mínima de 24. Diferente das outras cidades, em Cubatão o sol aparece e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 25 e 37 graus. São Vicente também terá uma sexta-feira com tempo bom. A mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Praia Grande terá 90% de chances de chover. E as temperaturas vão variar entre 23 e 39 graus. Chuva e temperaturas elevadas em Mongaguá. A mínima será de 24 e a máxima de 39 graus. No próximo bloco, coronavírus. O governo do estado anuncia aumento da produção de máscaras por presos. Até já! Estamos de volta, chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades e agora a gente começa o giro com as notícias do coronavírus. O governo do estado anuncia ampliação de microcrédito e aumento da produção de máscaras feitas por presos. 150 milhões de reais a mais, de 500 para 650 milhões. Um aumento no microcrédito do estado. O novo aporte financeiro é dividido entre o Banco do Povo, o Sebrae e o Desenvolve São Paulo. O valor já estará disponível para quem precisar, desejar e aplicar o seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. Dória também anunciou o aumento na capacidade de confecção de máscaras feitas pelo sistema prisional, 50 mil por dia. E a produção vai chegar a 4 milhões de unidades. O sistema prisional de São Paulo já produz há muitos anos confecção desde bolas esportivas até roupas e uniformes. Portanto, não foi difícil orientar e virar a chave para a produção de máscaras. Dória também disse que os governadores do Sudeste e do Sul vão encaminhar uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrando ações urgentes para evitar o colapso financeiro nos estados. Mas é aqui, no Sul e no Sudeste, onde nós temos os maiores problemas, a maior gravidade e as maiores necessidades. E governar também é isso, é olhar prioridades, definir prioridades e ter a coragem de atender aonde a prioridade exige. É isso mesmo. Governar é fazer escolhas, e as escolhas em tempos de crise, como a que o país está vivendo, precisam ser direcionadas para onde está o centro da pandemia. O estado de São Paulo é o centro da pandemia e é preciso que os governos sentem, conversem e dialoguem. No nosso quadro Destaque da Hora do Santa Portal, a gente vai detalhar um pouquinho mais da coletiva dos ministros que aconteceu ontem, onde teve informação a respeito do aumento da violência doméstica, que nós já tratamos aqui, o pacote de medidas para tentar não colapsar o segmento do turismo e muito mais. Então não perca, daqui a pouquinho, Gustavo Klein vai estar conosco atualizando todas essas informações. E em tempos de Covid-19, a Prefeitura do Guarujá abriu as portas das escolas municipais para distribuir alimento. Em toda a cidade são servidas diariamente 1.600 refeições. Na cozinha, aquela agitação. Afinal, tudo deve estar pronto na hora. E as meninas capricham. No prato do dia tem arroz, feijão e frango com legumes. Estamos na Escola Municipal Guilherme Furlani, no Morrinhos 2, Guarujá. A unidade é um dos 13 polos da rede de distribuição de refeições que a Prefeitura montou para os alunos desde que a quarentena começou. As mães e pais vêm aqui e pegam as marmitas e levam para os filhos. Em Guarujá têm sido distribuídas, em média, 1.600 refeições por dia. Só aqui nessa escola, em Morrinhos 2, são mais de 200 por dia. E a tendência é que esse número aumente
enquanto durar a pandemia. É o que diz o secretário de Educação de Guarujá, que afirma que a rede municipal está preparada. Nós temos 34 mil alunos matriculados na rede municipal. Então, nossa merenda é para essa quantidade de crianças. Então, nós não estamos preocupados com a quantidade em si. O que é importante é que aquela criança que sinta a necessidade, que a família está passando dificuldade, a escola está de portas abertas para receber esse aluno. As marmitas começam a ser distribuídas a partir das 11 da manhã e ninguém perde a hora. Estou desempregado, falta alimentação e o que eles estão fazendo aqui através da prefeitura é muito importante. Eu não deixo de vir buscar a minha, todo dia estou aqui 11 horas, levo minha marmita para casa, dou para minha filha, é muito importante, trabalho bem feito da prefeitura. Todo dia tem um alimento fresco para ela. Também é bom nesse momento difícil, né? A escola tem que estar de portas abertas no momento desse de dificuldade. O poder público, a administração municipal tem que mostrar que está, apesar da crise, está com eles, com as famílias mais carentes da cidade do Guarujá. A porta está aberta, a criança pode entrar ou a mãe retirar sua alimentação e levar para casa. Se quiser comer aqui, nós temos o local apropriado, separado de mais de 2 metros de cada criança, também pode se alimentar aqui, né? Mas a ideia é que leve para casa. Governar é eleger prioridades e essas crianças, especialmente das redes públicas de ensino, muitas vezes só vão se alimentar quando vão para a escola. Então, todas as autoridades municipais da nossa região e todas as autoridades do Estado que têm se atentado para isso, têm feito sim um bom trabalho e um trabalho extremamente importante. E o atendimento também foi ampliado nas unidades do Bom Prato durante a pandemia do coronavírus. O jantar é uma das novidades. O piso foi demarcado para manter uma certa distância na fila. Os salões estão vazios. As refeições em embalagens descartáveis são entregues na entrada. Esta fila é para buscar o jantar, uma das novidades dos restaurantes Bom Prato. As unidades também passaram a abrir nos fins de semana e feriados nos mesmos horários. Obedecendo os horários do café da manhã das 7 às 9 da manhã, o horário do almoço das 10 às 15 horas e o horário da janta das 17h30 às 19h30. O almoço e a janta custam R$1 cada e o café da manhã 50 centavos. A região conta com 8 restaurantes Bom Prato. 4 funcionam em Santos. Na cidade, o número de refeições diárias passou de 5.000 para 6.200, de segunda a sexta, depois que a medida foi colocada em prática no estado, por causa da pandemia do coronavírus. Em princípio, essa medida é por 60 dias porque ela obedece os critérios do decreto de calamidade. Obviamente, todo o cenário no município, no estado, na União, está sendo reavaliado a cada dia. A gente vai para um rápido intervalo e em instantes as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí. E estamos de volta, agora são 8 horas e 48 minutos e desde o dia 24 apenas os serviços essenciais estão abertos em todo o estado de São Paulo. Nas cidades da Baixada Santista não tem sido diferente. A quarentena decretada pelo governo e que pode ou não ser prorrogada na próxima semana tem como objetivo o isolamento social para tentar conter o avanço da Covid-19. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem cumprido a recomendação de ficar em casa. Basta andar pelo calçadão da Praia de Santos para constatar que o movimento continua. É proibido ficar na areia da praia, que está vazia por causa da fiscalização da Guarda Municipal. Quem for pego aqui e se recusar a sair, pode ser detido. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, determinou a proibição do acesso às praias da região. Mas aqui na orla da Praia de Santos, como a gente pode ver, é grande o número de pessoas circulando e que acabam se expondo. Passeando de patins, andando de bicicleta, correndo. Será que eles não têm medo de se contaminar? Seu Antoniette improvisou uma máscara para fazer a caminhada. Estou andando com um espaço bem grande entre uma pessoa e outra, com segurança. E é isso que o presidente pede. Para isolamento social, eu acho que é isso aí. Com segurança total, minha e de quem está do meu lado. Yasmin, que mora em São Paulo, veio passar a quarentena na casa dos pais e aproveitou para caminhar com o pai.
andar, fazer uma atividade só, ou com quem você tá de quarentena, ou andar de bicicleta, eu li que isso que é recomendado, assim, que pode. Mas eu até fiquei surpresa e falei isso bastante pro meu pai, com o tanto de gente que tem andando aqui na orla, porque lá em São Paulo você não vê ninguém na rua. E aqui tem um monte de gente andando, então inevitavelmente a gente está acabando cruzando com umas pessoas e eu tenho sim um pouco de medo. O movimento na orla da Praia de Santos preocupa o médico infectologista Evaldo Stanislau, que alerta sobre os riscos de quem não leva a sério a quarentena. Tenho visto idosos na rua, isso é inaceitável. Eu tenho visto jovens na rua, eles talvez se julguem onipotentes, podem tudo, são inatingíveis por isso. Não é verdade. No Brasil a gente tem visto muitos jovens com forma grave da doença. Então, eu acho muito preocupante, acho que as autoridades precisam ter medidas coercitivas mais rigorosas para impedir essas aglomerações, esses comércios abertos. E a gente tem que lembrar que quanto mais precoce e mais efetivo for o distanciamento social, mais tempo a gente vai ganhar para preparar nossa rede de assistência para cuidar dos casos que, infelizmente, estão aumentando a cada dia. Tenho aqui 2 recados. O primeiro para o seu Antonete, que apareceu no começo da nossa reportagem, dizendo que ele estava respeitando uma distância recomendada pelas autoridades sanitárias e que estava fazendo a sua caminhada de máscara. Obedecendo também às recomendações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Seu Antonete, o nosso presidente, infelizmente, tem ignorado o bom senso e tem ignorado também o que deve ser seguido. A título de informação para o senhor, não basta apenas o senhor estar distante, com essa distância mínima de pelo menos 1 metro ou 2, e estar de máscara. A partir do momento que o senhor está na rua, o vírus pode grudar na sua roupa, pode grudar no seu sapato e se o senhor for o escolhido, tiver o azar de ser o escolhido, vai levar este vírus para dentro da sua casa. E aí não vai ter adiantado fazer distância e não vai ter adiantado ter usado máscara. A Yasmin, que veio de São Paulo passar a quarentena na casa dos pais, não deveria estar fazendo caminhada. Dá para fazer exercício físico de outra forma dentro de casa. Dá para subir e descer escadas, dá para fazer uma série de séries esportivas seguindo alguns tutoriais de pessoas qualificadas na internet, porque São Paulo está dando o exemplo a todo o Brasil. Por quê? Porque lá está a pandemia. Então, se você teve medo, Yasmin, fique em casa e convença todos que estão com você e ao seu lado também a ficar em casa. Porque, Gustavo, é muito triste enterrar quem a gente ama, não é mesmo? Bom dia, Nathalie. É terrível, né? Uma grande falta de solidariedade, isso que a gente está acompanhando aí. Eu passo todo dia ali pela orla da praia, vejo dezenas de pessoas fazendo seu exercício exatamente desse jeito, aí, em grupos muito próximos, as pessoas estão debochando do risco, estão levando o risco para si e para quem está dentro da casa delas, para quem convive com elas, né? Nós falávamos aqui, entre nós, aqui na redação, que até o fim dessa pandemia, todo mundo vai conhecer alguém que teve coronavírus, ou pior, todo mundo vai conhecer uma pessoa que perdeu alguém pro coronavírus. E, infelizmente, né, você aqui na nossa redação foi o primeiro a passar por essa experiência horrorosa, né? Pois é. O primo da minha namorada, que não tinha nada, morava numa clínica para idosos e não saía de lá, pegou a doença, ela evoluiu muito rapidamente, ele foi internado na quarta-feira, faleceu ontem de manhã, faleceu na madrugada de ontem, e o enterro dele, foi assim, não houve velório, os velórios estão proibidos, né? Ele foi direto pro cemitério, e o cemitério está trancado, né? Está com corrente, está com um aviso ali de que só pode 10 pessoas acompanharem o enterro que teve antes da gente, que também foi de uma vítima de Covid-19, havia 3 pessoas, o desse primo da minha namorada estávamos eu e ela apenas, além dos funcionários da prefeitura, que estavam todos paramentados com aquela máscara, não a máscara cirúrgica, mas a máscara anticontaminação, com roupa de plástico, aquela máscara, enfim, é uma cena muito, muito chocante. E não houve despedida, né? As pessoas não estão conseguindo se despedir dos seus entes queridos. É terrível. Assim, embora seja muito chocante tocar nesse assunto, as pessoas precisam entender a potencialidade letal deste vírus, né? Quem defende que as pessoas têm que sair na rua
e quem está andando aí pela praia, fazendo exercício, achando que isso aí é o suficiente, esse senhor que morreu, o primo da minha namorada, ele não saía de dentro da clínica. Quer dizer, alguém que estava trabalhando e que precisou cuidar dele, acabou levando o vírus para ele. Outros idosos dessa mesma clínica também estão contaminados, também estão internados. Ele era o mais novo, com 76 anos. Quer dizer, esse isolamento social ele é absolutamente necessário nesse momento para que a gente possa mais tarde voltar a fazer todas essas coisas sem o risco, né? Exatamente, exatamente. Falando em coronavírus, a gente teve aí uma nova inspeção no navio Costa Fascinosa, porque os tripulantes que estão no Costa Fascinosa insistem em ignorar as determinações da Anvisa. Pois é, imagens deles ali se confraternizando nas janelas, nos corredores do navio. São 700 pessoas, mais de 700 pessoas dentro desse navio. É um microcosmo do que está acontecendo aqui fora também, né? Enfim, ignorando todas as regras de segurança, botando em risco todos os outros tripulantes, confinados ali dentro de um navio e tá precisando da intervenção de novo do Estado ali dentro para que se cumpram as regras. Eu acho que isso vai ter que acabar acontecendo aqui fora também. Sem dúvida. As pessoas vão precisar começar a ser punidas para que respeitem as determinações, infelizmente. E no momento em que a gente está com as atenções voltadas para esses tripulantes, o Porto de Santos atracou um outro navio, agora australiano, que não foi recebido em águas argentinas e que foi recebido no Brasil, embora haja o impedimento, né, a recomendação de não receber navios de outros países. O navio australiano atracou na noite de ontem. E está no Cais Santista. Isso. É um caso bem diferente do Costa Fascinosa, Nathalie. Esse navio, que nós estamos vendo imagens dele, ele não tem casos de coronavírus confirmados, não tem nem casos suspeitos. O que acontece em relação a esse navio, são 54 tripulantes, ele estava fazendo aqui o circuito do sul da América do Sul, Antártida, Ushuaia, essas cidades, os passageiros desembarcaram em fevereiro. Esse navio iria para a Argentina e de lá os tripulantes seriam desembarcados e ele agora está sem ter onde parar, porque a lei brasileira impede, neste momento, que haja desembarque de estrangeiros em solo brasileiro por via marítima. Escolheram o Porto de Santos porque é um porto muito próximo do aeroporto de Guarulhos, para que esses tripulantes consigam pegar os aviões e voltar para as casas. E, enfim, as autoridades ainda estão pensando no que fazer. Se deixam o navio 14 dias parado para ver se ninguém desenvolve a doença e depois libera, enfim, é um enrosco aí que a gente tem que acompanhar para ver o que vai ser decidido nos próximos dias. Volto a lembrar, não é um caso igual ao do Costa Fascinosa, porque não há tripulantes com suspeita do coronavírus. E a gente espera que não apareça nenhum com suspeita, né, ao longo desse tempo em que esse imbróglio aí vai ser definido. Vamos rezar para que isso não aconteça. No Costa Fascinosa são 35 com suspeita do vírus e mais alguns confirmados aqui fora. Na verdade, 7 já foram 7 confirmados, fora os hóspedes que desceram em 14 Exatamente. de março e que também foram diagnosticados com a doença. Aliás, o primeiro diagnóstico de Covid-19 no Brasil, diferente do que se imaginava, foi feito em janeiro, não em fevereiro. Pois é, foi feito em janeiro, lá em Minas Gerais. Minas Gerais está tendo um grande azar nos últimos tempos, né? Teve o caso da cerveja, lá da cerveja contaminada, as chuvas, e agora descobre-se que o primeiro caso de coronavírus aconteceu em janeiro, de uma idosa que faleceu. Sim. Que havia voltado do exterior. Não se falava ainda aqui no Brasil de coronavírus naquela ocasião, ainda se tinha na cabeça a ideia de que era um vírus que estava atacando só a Ásia, que dificilmente chegaria por aqui. Ela foi não só o primeiro caso, como a primeira vítima fatal da doença aqui no Brasil. Para a gente encerrar, apesar da prorrogação da entrega do imposto de renda, o calendário de restituição, que era a grande preocupação dos brasileiros, vai ser mantido. Mas uma boa notícia, né? Em meio a todas essas notícias terríveis, uma notícia boa. Apesar de terem adiado aí por 60 dias, de 30 de abril para 30 de junho, a entrega das declarações, o prazo de restituição, que começaria agora, em maio, próximo mês, 30 de maio, vai ser mantido. Então, quem entregou a restituição aí nos primeiros dias, tem uma boa chance de ser contemplado aí nesse momento em que ninguém está podendo trabalhar
ou está trabalhando de casa, que todo mundo está tendo que fazer a sua cota de sacrifício, uma boa notícia, um dinheirinho a mais, né? Governo federal, ontem, ministros se reuniram, já tem um aumento da violência doméstica em 9%, segundo a ministra da pasta, e a grande preocupação hoje, além da saúde, é a questão também da classe turística do país, né, Gustavo? É o momento em que o governo tem que amparar, tem que dar os benefícios para que a indústria do turismo aqui no Brasil consiga se segurar até que passe esse problema. Ela está completamente parada, de fato, né? Eu acho que não há nenhum outro segmento que esteja sofrendo tanto quanto o turismo no mundo inteiro. Não tem voos comerciais em lugar nenhum do mundo. Tem países aí em que os comissários de bordo estão atuando como enfermeiros. Exato. Então, vamos seguir os exemplos dos outros países. Eu acho que a gente já tem uma receitinha de bolo aí quase pronta. Para finalizar agora de verdade, que o pessoal do Twitter aqui está me dizendo que eu já estou com o tempo estourado, vacinação drive-thru para a gripe foi retomada hoje e a partir de segunda-feira todo mundo que aparecer nas unidades de saúde vai ter a temperatura aferida, é isso? Exatamente. 20 mil doses da vacina chegaram em Santos, estão sendo aplicadas a partir de hoje, naqueles públicos-alvos que a gente já falou. E a partir de segunda-feira, com aquela maquininha que mede de longe a temperatura, todo mundo que procurar o serviço de saúde vai ter a temperatura aferida e já vai ser encaminhado para um lugar à parte, caso esteja com a temperatura aí muito alta. Gustavo, muito obrigada. E eu faço aqui os meus sentimentos à família da Adriana, porque ninguém merece passar por um momento desse. Muito obrigada, viu? O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu deixo vocês com um recado em forma de música, feito por uma garotinha que viralizou nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos nós. Bom fim de semana. Eu volto na segunda-feira. Tchau. Fica em casa, tá? Quase do corona. Ó, vou cantar uma música pra vocês, ó. O Jesus foi da farmácia, não sabia o que comprar. Comprou um remedinho pro corona se manda. O corona se mandou. O povo se curou e Jesus feliz da vida todo o povo abençoou.